Olá, minha gente, meus amigos. Final de domingo. Eu tomei agorinha mesmo meu café das 3, já tomei atrasado. Tomei meu banho primeiro, claro. E não estava até disposto a gravar esse vídeo. Mas daí eu me lembrei de uma história. Aliás, eu lembro sempre de alguma história, né? Eu gosto muito de escutar história. Eu vivi algumas histórias. E eu falei, sabe que eu vou gravar um vídeo, talvez eu não quero que ele seja tão grande, eu não quero que ele passe de 20 minutos, 25 no máximo, para mim poder contar. Na verdade, são duas histórias, né, que eu tenho para que tá na agulha, que eu tô me lembrando bem. E uma se passa na grande São Paulo, claro que na zona leste de São Paulo, aonde duas pessoas já com uma certa idade de possivelmente aí de seus 25 anos, a dona Marcela e o seu João. Eram dois jovens ainda, mas já um pouquinho, não tinham casado cedo. A dona Marcela trabalhava, ela já fazia algum tempo que ela trabalhava para um senhor, cuidando. E só que o trabalho dela era um trabalho que ela precisava estar sempre presente, principalmente à noite. Claro que tinha seu momento de folga durante o dia, tudo. E o seu João trabalhava de taxista. Ele não era dono do táxi. O táxi era de empresa, né? E ele trabalhava comissionado. E trabalhava muito. Ele era muito trabalhador. E naquela ânsia também de querer um dia ser independente com o seu próprio carro, com o seu próprio ponto. E a sua mulher também trabalhando muito, uma mulher super honesta, trabalhadeira, muito dedicada no que ela fazia. E eles começaram a viver junto no apartamento. E o tempo foi passando. Mas o seu João, esse seu João, ele era um homem assim um tanto inseguro e muito ciumento com a sua esposa Marcela, certo? Por mais honesta que ela fosse, ele sempre tinha aquela insegurança, ele desconfiava, e ele trabalhando muito também, e ela. Mas eles viviam bem, ele gostava demais da dona Marcela, como ela também gostava muito dele. E, em, e como todo trabalho dessa natureza tem seus momentos difíceis, ele encontrava muita dificuldade para tentar atingir aquela meta do dia de serviço ser um dia que foi rentável, que foi bom. Então ele trabalhava muito mesmo, ele trabalhava até altas horas da noite. E quando ele vinha embora, vinha sempre cansado. E normalmente a esposa não estava na casa porque ela estava no trabalho cuidando daquela pessoa que ela trabalhava. E tudo bem, no outro dia ele levantava, fazia seu café e saía normalmente para trabalhar. Mas ele começou a inculcar que aquela mulher, dona Marcela, tinha alguma coisa com outra pessoa, coisa da cabeça dele, do imaginário dele. E ele começou então, ele seguia ela, mas nunca viu nada. Ela sempre andando direito, certinha, como sempre foi. Mas daí ele começou a se lançar a mão do quê? Dessas mulheres cartomantes, essas mulheres que lê a mão, essas coisas. Ele ia perguntar e contava pra mulher, ó, tô assim, eu queria saber se a minha mulher não me trai, e não sei o quê. E sempre as pessoas liam a mão, e não, é uma pessoa boa, pode confiar, enfim. Mas ele não se contentava com aquilo. Ele não se contentava. E sempre era motivo, talvez, de alguma discórdia com a mulher. E a mulher sempre falando,
João, eu sou muito honesto, eu não faço isso que você está pensando. Tira da tua cabeça esse tipo de coisa, né? Vamos viver bem, vamos trabalhar, né? Logo, logo a gente pode programar até um filho. Eles não tinham filhos ainda. Já estavam juntos há cerca de 4 anos. Quando ele, naquela insegurança toda que ele tinha, essa pessoa, seu João, ele pega, vai, por informação de outra pessoa, ele vai num pai de santo, lá pela Zona Leste mesmo de São Paulo, com certeza, né? E chega lá, ele consulta o pai de santo, e o pai de santo fala, olha, eu, pelo que você está me contando, ele jogou lá os búzios, né? Eu não vejo nada na sua mulher. Eu acho, aqui está contando que ela é uma mulher honesta. Mas, para a gente ter certeza mesmo, Sr. João, eu acho bom o senhor trazer ela aqui. Olha para você ver como é que é as coisas. E assim ele voltou, já um pouco mais com segurança, mas ele pôs aquilo na cabeça que ele tinha que levar a esposa dele lá para aquele pai de santo. E essa mulher, Dona Marcela, era uma mulher super bonita, né? Muito bonita mesmo ela era. Ela sempre andava bem arrumadinha, né? No teu trabalho, tudo. Talvez até voltado para essa aparência dela, ele era o ciúme dele, a insegurança dele que ele tinha. E ele era um homem bom também, ele era muito boa pessoa, né? E trabalhando. E foi trabalhando até que chegou o dia que ele convenceu a Dona Marcela dela ir no terreiro lá, para ele tirar aquela desconfiança que ele tinha. E eu sei que ele engambelou ela e ela pegou e foi com ele. E lá, o pai de santo, muito esperto, que não era um homem velho, não, era uma pessoa praticamente da idade dele, mas já era um pai de santo. Ele olhou e tornou constatar para o seu João que a mulher era honesta mesmo. Não, ela não tem ninguém, é só o senhor mesmo. Mas nós vamos fazer o seguinte, seu João. Eu vou marcar aqui um dia para o senhor trazer ela aqui de volta, se ela concordar. A mulher, não, tudo bem. E eu vou ter que fazer uns passes nela e vou ter que dar um banho com umas ervas que eu tenho. E daí tudo vai melhorar. Tudo vai dar certo entre vocês. E a vida de vocês vai ser uma maravilha. E ficou marcado esse banho dessas ervas medicinal do pai de santo. E na verdade, ali já começou, né, alguma coisa, mas ficou por aquilo. E chegou o tal dia, então, do banho. E essa mulher foi, junto com seu marido, com seu esposo, foi no tal do banho. Chegou lá, fez o que tinha que fazer, né? Ele ficou lá fora. E foi feito o tal do banho. E ali o pai de santo daí veio e falou para ele, só com esse banho aqui não vai resolver. Vai ter que fazer mais banho. E assim, de fato, aquilo foi acontecendo. Cada passo, aqueles banhos. E o seu João, feliz da vida, porque estava vendo que estava tudo dando certo para ele. É claro, porque ele estava tirando aquela coisa mal que ele tinha dentro de si, de estar tão inseguro e tão desconfiado com a sua esposa. E nesse meio tempo, ele consegue, com muito trabalho que ele trabalhava, ele consegue comprar o carrinho dele e comprar um ponto de táxi para ele trabalhar. E as coisas começam a andar maravilhosamente para ele. Mas nessa situação também de todo esse tempo que eu estou contando, o que acontece? O patrão da esposa dele morre. Morre, mas no ele deixa a herança daquele homem que ela cuidava. Aquele homem tinha uma boa posse, né, de coisa. Ele deixou para essa mulher que trabalha para ele, que é a Dona Marcela, ele deixou uma pequena fortuna que era para ela. E de fato que ela pegou essa fortuna
Ela ficou muito triste porque perdeu o patrão, tudo, mas já fazia muito tempo que ela estava trabalhando com ele. Ela queria assim ficar parada um tempo, descansando, já que o esposo dela, o seu João, estava indo bem no seu trabalho agora, porque ele não trabalhava mais comissionado, trabalhava para si mesmo, para eles. Tudo bem, tudo continua acontecendo. E daí um dia ela chega e pede para ele, fala para ele assim: amor, eu tô com vontade, eu queria que você também concordasse da gente mudar aqui de São Paulo. Eu gostaria de morar no litoral, né? E eu tô cansado daqui. Mas ele não quis. Ele falou: não, amor, para mim é difícil. Eu tenho aqui meu ponto, já tenho uma certa clientela e nós estamos bem aqui. Para que a gente vai mudar daqui? Não, mas eu queria mudar daqui. Eu queria ir pro litoral. Ele não aceitou e ela concordou. Concordou. Facilmente ela concordou. O tempo foi passando e de vez em quando o tal do banho dessas ervas lá tinha que acontecer. Porque daí ele ficou acreditando mesmo naquele pai de santo e ele se sentiu seguro com aquilo. Aí um dia ele sai para trabalhar, a mulher dele já não estava mais trabalhando, não quis mais trabalhar. Ele deu assim na cabeça dele de repente de chegar mais cedo na casa dele. Falou: hoje eu não vou trabalhar até tarde, não, eu vou embora mais cedo, ficar com a minha esposa, descansar um pouco. Quando ele entra dentro da casa, ele nota que não tinha ninguém dentro do apartamento, não tinha ninguém. Ele falou: mas o que aconteceu? Quando ele vê em cima da mesa da sala, da mesinha, né, de centro, um bilhete assim, grandinho, escrito assim: fui, muito obrigado. Ele falou: mas o que será que quer dizer isso? Mas ele não se conformou. Ele foi na cozinha, ele olhou no banheiro, para tudo lá, não tinha. Dona Marcela não estava mais dentro da casa. Quando ele vai no quarto, ele vê em cima da cama, em cima de um travesseiro, uma carta escrita. E ela dizendo na carta que: João, eu vivi com você todos esses anos, eu nunca te traí, né? Vivemos muitos anos juntos, eu nunca te traía, né? Mas chegou esse momento agora que eu não quero mais viver com você porque eu tô gostando de outra pessoa, eu estou amando essa outra pessoa e ela também a mesma coisa. Eu descobri que ele é o homem da minha vida e eu peço desculpa para você, mas eu vou viver minha vida e você continue com a tua vida. Você tá bem agora. Eu tô deixando aqui parte do dinheiro daquele dinheiro que ela tinha ganhado em cima da cama também, lá um montinho de dinheiro. E ele se entristeceu todo. Falei: puxa, mas quem será que é o homem? Mas na carta ela escreveu, daí falou assim: o homem que eu amo foi justamente o homem que você arrumou para mim. Você lembra? Você me levou no Pai de Santo? Pois é esse Pai de Santo que é o homem que eu amo e quero viver com ele o resto da minha vida. E ela foi embora e ela diz: eu tô indo, nós estamos indo embora para Bahia, porque lá é onde ele já tem amigos lá, é onde ele vai continuar com o trabalho dele de pai de santo e eu vou viver minha vida feliz, que é o que eu queria, né? E você, eu espero que você seja feliz também e que arrume uma outra pessoa. E te agradeço muito por você ter arrumado para mim o homem da minha vida. Né? O homem só não pediu para morrer, né? Porque ele perdeu, ele mesmo que deu o amor para outro homem, né? Pela desconfiança e pela insegurança dele, ele perdeu tudo, né? Coisa interessante, né? Aí perguntando também para finalizar essa história sobre o dinheiro que ela tinha deixado, diz a história que ele nunca usou esse dinheiro, porque ele era daquelas pessoas sistemáticas do tipo antigo que não gostava de usar o dinheiro
que mulher desse para ele, essas coisas tudo. Ele acabou fazendo doações e ele continuou a vida dele. E ele teve muitos momentos de altos e baixos na vida. Na verdade, essa pessoa, pelo que se fala do final dele, ele conseguiu se autodestruir, porque ele nunca mais casou com ninguém, não conseguiu mais viver com ninguém, já que ele deixou o grande amor da vida dele, era a dona Marcela, e enfim, que acabou aquilo. O outro caso interessante, gente, que eu quero comentar com vocês, não sei se vai dar tempo, o vídeo fica meio comprido, mas eu vou abreviar muito ele. É de um caso de uma moça muito bonita. Essa moça, se não me engano, era de Blumenau, Santa Catarina, e ela estudou até o ginasial, só ela fez, e não se sabe por que ela parou, mas ela era uma moça muito bonita, uma moça alta, de uma beleza extraordinária. E ela se envolve com um outro jovem, cerca de 15, 16 anos que ela tinha, e determinado foi aquele namoro, e lá no momento ele conseguiu induzir ela e levou ela então a perder a sua virgindade naquela época, coisa que todas as mulheres, as moças, tudo evitava de acontecer isso, porque sabia que poderia causar um grande problema na vida dela, da mulher naquela época. E não foi diferente. Quando ela pede para o namorado que ela tinha, que o pai dela sabe da história, o namorado não assume ela e vai embora, some. E o pai dela, que naquele tempo a misoginia era exacerbada, o machismo, o conservadorismo, aquela tradição de família, não era uma família de gente rica, mas também não era de gente quebrado, nada. E o pai não aceita e põe essa moça para fora de casa. Essa moça, então, com a malinha dela, só com a roupa dela. Esse caso que eu estou contando é só para fazer um paralelo eu sei de histórias reais também. Essa também é uma história real, contada por uma pessoa. Mas também eu sei de coisas que eu vi, de fatos que eu vi na minha vida. Inclusive eu tenho um vídeo que eu gravei de uma moça referente a isso, quase também. Quase na mesma linha desse caso aqui. E ela então, como não tinha como sobreviver, ela não tinha uma profissão, ainda jovem, ela começa então, ela se perde muito mais ainda, porque daí ela começa, para ganhar algum dinheirinho, ela começa a se deitar com qualquer um, e vai rolando de cidade em cidade, até que ela, bonita tudo, ela consegue, faz uma viagem para São Paulo e vem diretamente para a cidade de Sorocaba, uma cidade grande, todo mundo vê falar em Sorocaba. E o entorno de Sorocaba também é enorme. E naquele tempo existia muitas casas de prostituição, né? Estava na moda aquilo. E quando se chegava uma moça nova numa casa dessa, ela se tornava a rainha da casa. E não foi difícil para ela, já que ela tinha uma aparência linda mesmo, né? Uma menina loira, de olhos azuis, muito bem feita de corpo. E ela se torna então ali a número 1 daquela casa, onde tinha dezenas, talvez centenas de casas naquele setor da cidade. Era para escolher. E ali a gente sabe que quando chega uma moça bonita, nova, numa casa dessa, é um sucesso absoluto, né? E sabendo que esse tipo de prostituição em casa noturna que existia antigamente, essas mulheres novas, elas tinham uma durabilidade nessas casas, já que quando começava, ela era muito requisitada. Todas as moças bonitas, esse negócio, chegavam na casa, como se dizia na gíria, era carne nova, era um sucesso e todo mundo queria.
E era uma coisa natural que, naquele tempo, homens procuravam mesmo esse tipo de casa, né, para, sei lá. E sempre essa durabilidade, esse prazo de validade da mulher numa zona de meretício, quando chega-se aos 21 anos, 22, elas já estão coitadas de aço de gaita já, né? Devido o quê? Devido às noitadas, muita bebida, porque ali o que se espera daquelas mulheres é o quê? É os homens beberem para dar lucro para casa. E depois, então, é já bastante madrugada, vai madrugada dentro, quase amanhecer no dia. Então isso vai desgastando com qualquer ser humano. E principalmente a mulher, que ela está sendo usada tanto com bebida, como talvez até com droga, e como também com brutalidade de homem bruto, porque naquela época era assim, né? Então, ela já estava com cerca de 20 anos, e nessa casa que ela estava parada, ainda ela continuava sendo a rainha da casa. Ela tinha uma pessoa que trabalhava na casa, que ele fazia limpeza, ele fazia de tudo, era tipo, fala-se muito assim no tal daquela pessoa tonga, sabe, boba, que é muito dependente, mas ele não é assim nocivo e sabe que ele tem que trabalhar para ele sobreviver. Então ele é como se fosse um bobo, um bobo. Esse era o João, o nome dele era João e chamava ele de João Bobo mesmo. E ele quando vê aquela moça no primeiro dia que ela chega ali, ele fica assim tipo vidrado nela, sabe? Ele ficou gostando daquela moça demais da conta mesmo. Era como se fosse uma deusa para ele. E tudo que ela pedia para ele, ele ia correndo fazer. Ela mandava ele na cidade buscar um guaraná, ele ia. E era motivo de chacota daquelas pessoas que estavam no salão, aquelas coisas todas. E daí na tarde da noite também, que ela tinha um desejo lá, ela chamava ele, ele ia porque ele amava ela, ele gostava demais dela. E quando essa moça chega aos 21 anos ainda ela estava no auge dela ainda, ela veio a pegar uma gripe muito forte, pegou a gripe, e como aquela gripe não foi bem cuidada devido já ao problema de saúde dela, daquelas noitadas, de bebidas geladas, de tanto abuso, né, de tanta coisa, ela vem a virar uma pneumonia. E com essa pneumonia ela morre aos 21 anos. E daí quando ela foi sepultada, todas aquelas pessoas que eram amigas dela, claro, daquelas mulheres, todo mundo acompanha o sepultamento, inclusive o grande amado dela, o que ela amava. Ela não, ele gostava muito dela, né? Ela tratava ele como uma brincadeira até. É, e ele, quando fizeram o sepultamento, ele ficou de a par com o túmulo dela, mas o cemitério fechava e eles foram obrigados a tirar ele de dentro daquele lugar do cemitério. Mas ele não foi embora, ele ficou sentado na porta do cemitério. Ele arrumou uma rosa e ficou ali. Quando amanheceu o dia, que os trabalhadores do cemitério vieram, abriram, ele entrou e colocou a rosa no túmulo dela e ficou ali. Então aquilo foi passando semana e ele fazendo a mesma coisa, ele não abandonou mais ela. E todos os dias ele arrumava um jeito num jardim de alguma casa, pegava uma rosa, levava lá e ficava conversando com ela, horas e horas. Isso passava um dia, a semana inteira, um mês inteiro, e foi passando ano, e ele continuava a mesma coisa. E isso aconteceu, gente, olha para você ver, é a coisa mais incrível do mundo, um fato verdadeiro. Ele passou 20 anos da vida dele levando uma rosa para ela todos os dias e ficando todos os dias no cemitério. De a par com o túmulo. O túmulo praticamente se decompôs tudo, saiu, porque as pessoas sempre são, quando passa muito tempo, são desenterradas, enterra outra pessoa ali, mas ele ficou ali. Ele ficou ali. Ali era a moradia dele. Tanto que as pessoas que trabalhavam no cemitério já não se importavam dele ficar ali. E comida, claro que alguém trazia, ele comia água. E quando se passou os 20 anos, estava um dia bastante chuvoso, o João Bobo
veio a falecer ali, junto com a amada dele. Ele morreu, foram sepultaram ele. Não sei se foi no mesmo túmulo, porque já não, talvez nem existisse mais restos mortais daquela mulher que ele gostava tanto, né? E essa história termina desse jeito. Eu achei super interessante, porque muita gente pensa que isso aí é uma história assim, isso aí é só para é invencionista. Não. Não, tem outras histórias parecidíssimas com essa daí. E quanto essas mulheres, quando se fala que até os 21, 22 anos, elas vão descaindo, daí elas começam a passar para casas que tem as mulheres mais de 22, 25, 26, etc. Geralmente, mulheres das zonas do meretício, a idade de vida delas é muito curta, dado o exagero que se comete e o uso das noitadas, são pessoas que não que se iludem com aquilo, né, achando que aquilo era principalmente naquela época. Hoje mudou muito, né? Hoje porque na verdade a mulher conseguiu conquistar muitas coisas, né? Então mudou, graças a Deus que mudou. Mas naquela época era desse jeito. E quando essas mulheres então ia ficando velha, ia mudando de casa e tinha aquelas casas que era mequetrefe, né? Só tinha fundo de tropa, como dizia o caipira, né? O gaúcho caipira, na verdade, né? Fundo de tropa. E geralmente a idade dela, 35 anos, era muito 40 anos, essas mulheres vinham a falecer. Muita, mas muita delas, né? Então era muito complicado isso daí. E eu falo, gente, que isso acontece porque eu conheci um amigo meu que era filho de uma mulher dessa natureza, infelizmente eu tenho que falar, de uma prostituta. E a mãe dele, ele nunca conheceu ela. Contado pela dona daquela casa, ela era uma senhora muito velha já, uma senhora estudadíssima que era, e que era uma gaúcha até. E ela tinha filho formado, médico, advogado, tudo, mas ela gostava daquele ambiente, daquela coisa. Uma mulher que não bebia, mas tinha uma casa dessa natureza. E ela contava que ela conheceu muito a mãe desse meu amigo. E que ela morreu com 25 anos de idade também, justamente com pneumonia também. Então eu conto essas coisas assim e fico triste, né, por causa da época. Mas foram épocas diferentes e graças a Deus que isso mudou, né? E a vida que segue. Outra hora eu conto mais história. E vou trazer a história que eu vi mesmo, tá certo, gente? Forte abraço, bom domingo. O final de domingo, né? Que a gente tem que aproveitar bastante o final de domingo gostoso, junto com a família e já se preparando para segunda-feira. Beijo no coração.